Olá, vamos falar sobre relacionamentos tóxicos, abusivos e constelação familiar. Eu nasci em 1971. Nessa época, os estudos de psicologia ainda estavam engatinhando. Muita coisa que se vivia dentro das famílias era considerado normal ou não era expressado por vergonha, medo da exposição e principalmente porque não havia respaldo jurídico ou punição legal para os abusos existentes. Portanto, era normal mulheres e filhos serem abusados pelos seus maridos e pais, ou o contrário, né? Maridos e filhos serem abusados por suas mulheres. E isso ser encarado como algo era encarado como algo natural dentro da sociedade patriarcal na qual estávamos inseridos. As pessoas vítimas de abusadores sentiam-se oprimidas, controladas, ameaçadas, invadidas, desrespeitadas, mal amadas, agredidas e ainda assim diziam a si e aos seus filhos que ele ou ela faz isso porque nos ama e quer o nosso bem. Sério mesmo, gente? Vocês acham assim que combina isso? Sério mesmo? Não seria um contrassenso? Então, uma pessoa agride, oprime, tira a liberdade do outro, ameaça, invade e etc. Porque ama? Que forma esquisita de amar, não é? Vocês não acham? O fato é que é extremamente difícil para as vítimas de abusadores enxergarem a realidade dos fatos, pois teriam que desconstruir tudo aquilo que acreditaram até então. Isso é muito difícil, pois depositaram toda a confiança das suas vidas nele, o abusador. As vítimas de pessoas abusadoras, ou seja, narcisistas ou psicopatas, são pessoas com alto grau de insegurança e baixa autoestima. Por que eu falo de narcisistas ou psicopatas? Porque geralmente pessoas com esse tipo de personalidade abusadora são narcisistas ou psicopatas. Depois eu vou gravar um vídeo explicando direitinho o que é narcisista, o que é psicopata e a diferença entre eles. Por hora, eu estou fazendo uma explanação geral, né, das relações tóxicas e abusivas, né, e como que isso pode ser resolvido, enxergado a raiz desse problema com as constelações familiares, para a partir daí a pessoa que está inserida nesse contexto conseguir ir aos poucos se desvencilhando, mudando padrão, mudando postura, porque é um processo, né, gente? Como eu disse, assim, é muito difícil para as vítimas de relacionamentos abusivos elas perceberem que elas estão inseridas nesse contexto. Elas enxergarem essa realidade, porque elas vão ter que desconstruir dentro delas um castelinho que elas construíram, né? Então, assim, elas vão ter que admitir para elas que elas estão vivendo essa realidade, né? E é uma realidade muito difícil, né, para uma pessoa. E fora isso também, que elas são muito dependentes emocionalmente. O que acontece com as vítimas de relacionamentos abusivos? E aí eu tô falando maridos, mulheres ou filhos, tá? Uma pessoa que ela fica vivendo com um abusador durante muitos anos, ela fica com estresse pós-traumático, ela fica com uma personalidade muito frágil, ela não consegue se defender, ela se sente culpada, porque ela duvida até dela mesma, ela não sabe quem ela é. Então não é apenas pegar a trouxa de roupa e ir embora e sair desse ambiente. Ela precisa deixar de ser dependente emocional. Porque como que essas vítimas elas pensam? É ruim com ele ou ela, mas é pior sem ele ou ela.
porque eu dependo deles. Então, por exemplo, a mulher que vive com aquele marido ali abusador durante anos, ela vai pensar assim: poxa, mas se eu sair daqui, como é que eu vou me virar? Como é que eu vou me sustentar? Porque ele faz isso, aquilo outro para mim. Porque, veja bem, os abusadores, eles se colocam como muito necessários para essas pessoas. Eles fazem essas pessoas acreditarem, eles fazem uma lavagem cerebral, gente. Tá? Eles fazem essas pessoas acreditarem que elas não sobrevivem sem eles. É uma lavagem cerebral, né? É um trabalho de lavagem cerebral, de hipnose, né? A mente humana, ela é muito suscetível, né? Se você fizer um trabalho ali de condicionamento na mente humana durante 30 anos, 20 anos, 30 anos, ou até menos, 10 anos que seja, né? Em uma pessoa, ela vai ficar condicionada e ela vai acreditar que ela é aquilo mesmo, sabe? Então, eu vejo muitos vídeos, né, desde quando eu comecei a estudar, né, a mente humana, eu vejo muitos vídeos sobre relacionamentos abusivos, narcisistas, psicopatas, né? São alguns vídeos muito bons, muito esclarecedores, né? Mas assim, o que eu vejo muito é o seguinte: as pessoas falando assim, se você tem um relacionamento com uma pessoa narcisista, saia fora dessa relação. É impossível você viver com uma pessoa assim. Não fique com uma pessoa assim. Saia fora, faça contato zero e blá, e blá, e blá. Só que assim, a vítima da pessoa narcisista, né, da pessoa abusiva, né, que são vários, não é só narcisista, né? Pessoa abusiva, ela pode ter vários tipos de personalidades e vários espectros também. Ela vai olhar aquilo ali, aquela fala daquela pessoa ali, e ela vai falar assim, gente, ela vai ficar pior, porque ela vai falar assim: eu sou uma porcaria mesmo, porque eu tô vivendo isso aqui, né? Eu tô inserida nesse contexto aqui que essa pessoa tá descrevendo, então eu sou uma vítima de um relacionamento abusivo, só que eu simplesmente não consigo sair, eu não consigo sair disso aqui. E por que elas não conseguem sair? Porque elas estão fragilizadas. Em primeiro lugar, elas estão fragilizadas, né? Elas têm uma personalidade dependente emocionalmente. Então, assim, pode até ser que essa pessoa ela seja independente financeiramente, mas não basta isso. A dependência emocional. É como se você pegasse um passarinho que viveu a vida toda na gaiola e você quisesse soltar ele no habitat natural dele. Se você simplesmente fizer isso assim de supetão, ele não vai saber sobreviver, porque ele não aprendeu, né? Embora seja o ambiente natural dele, ele não aprendeu a ir buscar comida, né? Ele não está ali com a família dele. Então, ele vai ficar perdido e bem capaz de morrer. É o que vai acontecer com essa pessoa. Então, assim, até esse passarinho se adaptar ao habitat natural dele, por mais que seja natural, ele precisa de uma base, de um apoio e de um processo. É a mesma coisa das vítimas de relacionamento abusivo. Elas vão ficar muito perdidas se elas saírem dessa situação assim, né? E não tiver uma base, não tiver um apoio, não houver um processo, né? É por isso que é tão difícil sair, e quando conseguem sair, o narcisista vai atrás, porque ele vai atrás, né?
para que aquela pessoa volte, e ela acaba voltando. E aí fica naquele vai e volta, vai e volta, vai e volta, sempre com a esperança de melhorar. Vai melhorar, vai melhorar, não vai melhorar, só vai piorar. Porque não é interesse deles melhorar, sabe? São pessoas egocêntricas, são pessoas que só pensam neles, tem que estar bom para eles, tem que seguir a regra deles, tem que se adaptar a eles. Entende? Então, assim, eles ficam bonzinhos só para a pessoa poder retornar. Aí vão ficar bonzinhos durante uma semana. Quando eles perceberem que a pessoa já baixou a guarda dela, eles voltam de novo. Na mesma atitude, nas mesmas atitudes, né? Então, essa pessoa, ela, em princípio, ela não consegue sair porque ela tá muito fragilizada, ela tá devastada, sabe? Eles mexem com o psicológico da pessoa de um jeito que a pessoa fica devastada, sabe? Ela fica com estresse pós-traumático, sabe? Ela se acha culpada de tudo. Ela duvida dela mesma, ela não sabe quem ela é. Os filhos podem ter dissociação de personalidade. O que é isso? Eles estão muito dissociados da essência deles, porque eles foram obrigados a fazerem coisas que eles não queriam a vida toda e faziam porque com receio, porque sempre vai ter uma consequência se você não fizer o que eu quero, e é para fazer o que eu quero, né? E assim, se o filho, não importa, se o filho tá triste, infeliz, não importa. A única coisa que importa é que ele está seguindo as minhas regras de acordo com o que eu quero, porque eu sei o que é melhor para ele. Ele mesmo não sabe, mas eu sei. As pessoas não sabem o que é melhor para elas, mas eu sei. Eu sou o dono da verdade. Entendeu? Então é assim, gente. É dessa forma, é nesse nível, tá? Existem, claro, como o narcisismo é um transtorno é um traço de personalidade, tá? É um transtorno de personalidade, assim como o psicopata, tá? E existem espectros, tá? Então, assim, existe desde o mais leve até o mais grave, né? Claro que o mais leve, dependendo da pessoa que vive com ele, se ela tiver tolerância a determinadas situações, ela consegue conviver. Mas tem alguns espectros que realmente, se a pessoa for tentar conviver uma vida inteira, ela não vai terminar a vida muito bem. Psicologicamente, é psicológico. Tudo é psicológico, tá? E a constelação familiar nisso tudo, como que ela pode ajudar? Pois bem, a constelação familiar, o próprio nome já está dizendo, né? Você vai fazer ali um trabalho de representar, né, um contexto familiar em um campo morfogenéticos, através de elementos que podem ser bonequinhos ou podem ser pessoas, quando é presencial. Eu faço online, então eu faço com bonequinhos, né? Então vem uma pessoa me relatando que ela está, geralmente é a vítima, porque assim, o agressor ele nunca vai procurar, porque tá bom para ele, as coisas estão de acordo lá com o que ele quer. Mas assim, a vítima, geralmente são as vítimas, filhos ou esposas ou maridos, né? Que vão procurar para resolver aí essa situação. Então, ali é colocado no campo o contexto familiar, né? Os elementos, os bonequinhos representando a família. E a gente vai ver no desenrolar ali do campo familiar a raiz dessa situação, desse problema, né? Então, porque o campo morfogenético, quando a gente coloca ali a representação no campo morfogenético, o campo tem força. Ele tem uma força, ele tem uma energia, e é a energia daquela família que está ali,
né? Então, os elementos eles vão se movimentando, né? A gente vai movimentando ali os elementos, né? E geralmente a raiz do problema está nas gerações anteriores da vítima, por exemplo, se a vítima é mulher. A linhagem das mulheres sofreu abuso, né, da mulher, da mãe, da avó, da bisavó, até você chegar em alguma que aconteceu algo muito grave ali, entendeu? E que fez essa pessoa ficar dependente desse tipo de personalidade, né? Então, muitas vezes, lá atrás, uma bisavó, uma tataravó foi estuprada ou foi morta por alguém, por um homem, né? E aí a linhagem segue de abusos. Por quê? Por fidelidade familiar, né? A gente sempre faz parecido por fidelidade familiar para se sentir pertencente, né? Ou então alguém que foi excluído do sistema, né? Então vamos supor, uma mulher foi morta pelo marido, né? Ela foi excluída do sistema. Então vem uma pessoa, né? Uma neta, uma bisneta, né? E vem identificada com essa mulher que foi excluída. Ela também vai vir inserida numa dinâmica familiar abusiva, né? No entanto, lutando contra o abuso, lutando contra, se foi um homem, por exemplo, que assassinou, lutando contra os homens que podem agredir, por exemplo, né? Então, é sempre nesse contexto. A gente vai buscar a raiz, por que aconteceu. E a pessoa vai poder entender qual é a postura que ela precisa tomar agora, né? Uma questão de postura que ela precisa tomar a partir de agora, para que a situação se desenrole, se desenvolva, né? E aí ela tomando essa consciência, ela vai mudar a postura dela. Ela mudando a postura dela, automaticamente as pessoas que estão ao entorno dela vão modificar também. Porque basta um elemento modificar para que os outros modifiquem. Então, por exemplo, se é uma mulher que está sendo abusada, aquele marido ali, se ela mudar a postura, aquele homem ali, ele já vai perceber que a postura mudou. Então, de duas uma, ou ele passa a respeitar, e aí ele passa a ver a autonomia dela como pessoa, como mulher, ele já vai ver que ela está mais forte, ele já vai ver que ela está sem medo, ele já vai ver que ela está mais independente. E ele passa a ver a autonomia dela e ele vai respeitar isso, ou ele vai reagir contra isso, né? E aí, se ele começa a reagir contra isso, a gente começa a ver, ele vai externar, né, o problema dele, né, a questão dele. E aí as consequências, pode se ficar muito impossível essa mulher realmente, mas aí ela já vai estar fortalecida, entendeu? Ela já vai estar fortalecida para deixar o relacionamento, porque se ficar inviável, ela terá que deixar o relacionamento. Tem muitas que não deixam, que aí o marido ele se adapta ali, respeita, às vezes passa a respeitar até mais, né? Do que quando ela, porque gente, quando uma pessoa ela tem muito medo, ela encolhe a energia dela. Quando ela encolhe a energia dela, ela fica muito pequenininha, sabe? É uma questão de energia, de percepção. E as pessoas que estão à volta percebem essa energia que está encolhida, né? E aí as pessoas passam a não respeitar. Não é só marido, não é só filho, não. É no trabalho também. No trabalho, ambiente social, tudo.
Quando a pessoa ela está fortalecida, ela muda a postura dela, né? Então a energia expande. Quando a energia expande, ela impõe limite. Ela não precisa nem falar. Não é uma questão de falar. É uma questão de postura, gente. Então, é postura. A pessoa, ela impõe limite, ela não precisa falar nada. As pessoas já respeitam. Mas por quê? Por causa da energia que ela está emanando, né? Então, essa mulher, ela vai fazer a constelação familiar. A alma dela vai entender, porque não é uma questão de racionalidade, é uma questão de sentir, de perceber, é muito mais profundo do que o racional, tá? A pessoa, ela mergulha dentro da alma dela e da alma da vivência dela, da alma da família, né? Então, ela mergulha nisso aí, a alma dela vai entender muito mais do que o racional dela, vai movimentar algo dentro dela e no movimentar dentro ela muda a postura. No que ela muda a postura, ela se fortalece. No que ela se fortalece, ela expande. Quando ela expande, ela ocupa lugar no mundo. Quando ela ocupa lugar no mundo, não tem para ninguém, gente. Aí as pessoas vão respeitar. Entendeu? Então, assim, dependendo da pessoa com quem ela vive, se é um espectro mais leve, ele vai respeitar e aí vai dar para levar o casamento. Os filhos ou quem for. Mãe, pai, com quem ela viver, na família, né? Agora, se é uma pessoa com espectro mais alto, mais grave, aí essa pessoa vai querer bater de frente. Aí realmente essa mulher, mas aí ela já vai ter força para buscar o caminho dela, entendeu? Eu tô falando ela, gente, mas é porque geralmente é mais mulher, né? Mas assim, entendam que quando eu falo ela, é ela ou ele, tá? Porque também acontece com homens, também tem mulheres abusivas, também tem mulheres narcisistas, também tem mulheres psicopatas, mas o fato é que essas pessoas existem muito mais do que a gente imagina, tá? Virando a esquina a gente encontra um ou outro. Tá? Ainda tem os ocultos, que eu vou fazer um vídeo para falar o que é narcisista, o que é psicopata, quais os tipos de narcisismo, né? O que eles estão fazendo, o que comem, o que bebem, como se reproduzem, enfim. Eu vou fazer um vídeo desses, tá bom? Mas por hora é só. É o que eu tenho, e já está de bom tamanho, né? Porque eu já ultrapassei aqui o meu horário, né? O que eu tenho para falar para vocês, né? Se você está passando uma situação como essa, se você quer experimentar aí uma terapia familiar, né? Se você quer fazer uma constelação, acessa lá o meu link na bio no Instagram, tá bom? Meu nome é Ana Gomes. Eu sou do canal Harmonizando as Emoções. Um beijo e fiquem com Deus.